Pronto, agora deu tudo certo. A câmera tá aqui, viu? Chega. Eu vou chegar pra cá. Ah, tá bom então. Tá. Mais alguma coisa sobre as informações da formação? Acho que tá tudo aqui, todo mundo participou, então acho que da última informação, acho que eles já sabem. Uhum. Tá bom então. Ah, uma coisa que eu esqueci é que nós também vamos disponibilizar para vocês alguns textos para vocês lerem. Muita coisa, mas E vai vocês falando vão ao ver. longo do tempo. Isso. Vocês vão ver o quanto vai ser bom para todos nós, essas coisas. Tá bom? Hoje o nosso tema, como eu havia dito, é amor e sacrifício. Pode dar início, Guilherme. Não sei se vou conseguir ficar sentado depois. Então, gente, começando aqui. Ah, a gente nem tá apresentando. Não apresenta, não? Não. Ah, tá. Meu nome é Guilherme Medrado. Pra você que está assistindo que não pôde vir. Pra vocês de novo, estou apresentando. Meu nome é Guilherme Medrado, tenho 15 anos, sou coordenador do MJ. Meus pais são servos da Sagrada Família, tenho 5 irmãos e estou no primeiro do ensino médio. Meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 20 anos, faço pedagogia. Meus pais também são do grupo da família, da comunidade Família Santa. Tenho 13 irmãos, ó. Tenho 2 irmãos e eu namoro. Meu namorado é Renato. Pra quem não sabia, pra quem não me conhece, meu namorado é Renato. E acho que é só. Tudo bem. Então, gente, semana passada, né, a gente falou um pouquinho da formação para vocês, como que vai ser. Antes da gente começar o nosso tema, eu queria deixar claro que, acho que eu falei na última formação, que durante o ano a gente vai ter uma sequência, não só de como, instrução, né, receitinha de como virar servo, não. Na verdade, a formação é um empurro para você, né, tomar vergonha na sua cara e estudar mais durante a vida sobre a sua religião, sobre a sua certeza, sobre a nossa igreja. Então, assim, realmente sobre Cristo, buscar realmente a santidade. Então, a formação é só um pé na bunda e falar assim, agora é por você, a perna é sua. Tem gente que também procurou a gente, né, teve gente que também disse que não, de outras, porque como juntou, né, ano passado, de outras missões, que o Santuário Comunidade Família Santa tem missões. Teve gente que quer continuar na formação até mesmo porque quer absorver mais. Então a formação, ela não é simplesmente uma receita de como virar servo, né, do MJ, discípulos, ou namoro santo, enfim. Realmente a gente ter a certeza de querer buscar mais, né? Querer buscar mais informação, querer buscar mais a Deus. Então, como que vai funcionar esse ano? Primeiramente, a gente vai ter ao longo do ano módulos, né? Onde vai ter informações desses módulos. Então, vocês vão aprender um pouquinho mais de vocês, né? Vocês vão aprender sobre o caminho da santidade, né, baseado na engenharia da santidade, dos cursos do Padre Paulo Ricardo. Esse módulo é muito interessante, quando a gente chegar lá vocês vão ver. Então, assim, a gente separou a formação meio que em módulos. Então, esse é o módulo 1, tá? E a gente vai começar a falar realmente sobre o nosso Deus, né? Realmente os nossos dogmas, o que realmente a gente está crendo, né? Igual, por exemplo, você chega numa escolinha não, numa sala de evangelização, acho que muita gente já teve essa possibilidade de chegar alguma salinha, até mesmo no MJ ou algo do tipo. Você não chega falando do seu temperamento, não sei o quê. Primeiramente, a maioria das pessoas que entram tem uma experiência com o Espírito Santo, elas realmente primeiro veem que é Deus para acreditar, né? A mesma coisa de você dar um doce para uma criança, né? E aí você falar que vai dar um doce para a criança e não falar qual vai ser o doce, a criança vai ficar ansiosa. Da mesma forma a gente tem que conhecer realmente o que a gente está crendo para a gente realmente se entregar aquilo,
né? Acho que vocês concordam. Então, a gente vai trazer o que vocês já tiveram esse contato, né, com Deus, só que muitas das vezes a gente sabe, né, que Ele é amor e tal, só que a gente ainda fica naquela dúvida, a gente ainda fica naquela incerteza, muitas das vezes a gente nem sabe quem realmente é Deus, quem realmente a gente está crendo, né? E esse primeiro módulo vai trazer isso pra gente, a gente vai aprender, né, de fato do comecinho, desde o começo da nossa caminhada, né, a gente vai mostrar quem realmente é Deus, quem realmente o que realmente é o amor, porque às vezes o amor hoje está tratando de uma forma muito romantizada, né? O amor é algo tão simples, é algo tão passageiro, e a gente vai ver que o que realmente é amor, se a gente for ver ao pé da letra, é Deus, né? Deus é amor, Deus é fiel com a gente. Então é isso que a gente vai ver nesse primeiro módulo. Então, como a Duda falou, hoje a gente vai ver sobre esse tema, né? Amor e Sacrifício. Amor e sacrifício, fugir da palavra. Então, a gente vai ver que realmente Deus é amor. Então, assim, quando a gente às vezes fica pensando, ai, mas eu preciso de um milagre para realmente acreditar em Deus, não sei o quê. Velho, a partir do momento que você nasceu, isso já é um milagre. Porque a partir do momento que o mundo, né, igual aquela coisa lá do Big Bang, juntou uma poeira da onde? Quem criou isso, gente? Pelo amor de Deus. Começa a inventar trem, né? Então, assim, o trem não tava branco e explodiu tudo. Isso realmente o cientista também não sabe explicar, né? E a gente vai ver durante os estudos até da própria igreja, mostrando que realmente Deus ainda tem provas, né? Até o próprio Einstein já provou que realmente Deus existe, mesmo ele sendo ateu. Então, assim, a gente percebe nesses primeiros momentos, pelo fato da gente estar respirando, que isso já é um milagre na nossa vida, né? Que Deus já começa a agir a partir do momento que a gente nasceu. Entendeu? A partir do momento que a gente teve vida. Ah, mas tal fulano nasceu doente, quer dizer que Deus não ama ele? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Isso é totalmente algo... Primeiramente, Deus não vai falar, ai, eu vou dar fome. Primeiramente, Deus deu livre-arbítrio, né, pra gente. Os seres humanos também não sabem usar. Tanto que fome, guerra, muitas vezes não é... Muitas vezes. Não é Deus que vai lá e fala, ah, vou lá colocar como penalidade. Todas as guerras, todas as coisas são de egoísmo do homem, parte do egoísmo do homem. Então, a partir do momento que o homem ele começa a se achar superior, começa, a partir, na verdade, de Adão e Eva, né, do pecado original, que a gente vai ver na próxima informação, a gente já desafiou realmente a Deus. Então, tem gente que não conhece, né, e fica falando que as coisas, tudo que acontece é Deus. Não, porque Deus, desde o começo, deu livre-arbítrio para Adão e Eva, e eles não soubem usar, como a gente também não sabe usar, e quantas vezes a gente cai, a gente tem nossas limitações, entende? Então, assim, Deus realmente é amor, Deus é misericordioso, entende? Então, assim, além de tudo, Deus é tão misericordioso que além de nos criar, de nos amar, a gente tantas vezes deixa a desejar muitas coisas. A gente deixa ele tão triste, né? A cada momento, e a partir de uma confissão, a partir de uma contrição, Deus vai lá e perdoa a gente. Então, assim, é algo que é muito visível, né, nessa frase Deus é amor, que está até na Bíblia. Então, assim, Deus realmente, Ele nos ama. E de qualquer forma, do jeito que você nasceu, do jeito que você é, do seu temperamento, a gente vai ver também que temperamento não tem um pior que o outro, cada um tem seus benefícios e também tem algo que você tem que melhorar, e cada um dá para ir para o céu, cada um tem a sua, vamos dizer, a sua caminhada. Então, assim, tudo tem um propósito, entende? Até pelo fato de Deus escolher a gente, né, como criatura, imagem e semelhança de Deus, né? A partir do momento de separar os animais racionais dos animais irracionais, no caso, os racionais são a gente tem capacidade mental, a gente tem
capacidade de pensar, né? A gente tem, realmente a gente pode cuidar do mundo inteiro, né? Que foi nos concedida essa missão a nós. Então, assim, a partir desse momento que Deus nos concede essa graça de ser imagem e semelhança dele, isso já é algo imenso, né? E a gente traz isso para o nosso dia a dia, né? Então, assim, Deus realmente, ele é amor. A partir do momento que você nasce, ele vai estar ali com você, né? Basicamente, a introdução é essa. Tá bom. Eu tava até, na hora que o Guilherme falou sobre a questão de Adão e Eva, eu até lembrei uma coisinha. Muitas vezes a gente olha pra história, né, do Gênesis e tá lá Adão e Eva comendo um fruto e desobedecendo a Deus. A gente olha e fala, querido, se eu estivesse no seu lugar, eu não faria isso. E a gente julga e passa um minuto o que a gente tá fazendo. Só que o problema é porque o comer o fruto de Adão e Eva não foi simplesmente, que delícia, eu vou comer o fruto e tchau, Deus. Não foi assim, simplesmente. A questão é que Adão e Eva, eles conheciam muito mais a Deus, viam a Deus. Nós não vemos a Deus, né? Por conta desse pecado original, por conta mesmo das nossas misérias. Mas Adão e Eva, eles conseguiam ver a Deus. Eles tinham ciência de muitas coisas. E aí, eles simplesmente resolvem que agora eu vou desobedecer a Deus, porque eu quero me pegar a Deus e fazer assim, ficar desse jeito com ele. Né? Eu quero ficar no nível de Deus. Ficar no nível de Deus. Foi a proposta da serpente. Você vai ter, né, poderes, você vai ser como se você fosse um Deus também. Sim. Então não é simplesmente uma desobediência, né? Claro que eles agiram por orgulho também, assim como Satanás. Satanás, ele foi o quê? Ele foi levado para os abismos do inferno, por quê? Ele foi orgulhoso. Quis ser como Deus. Quis ser como Deus. E aí o que a gente faz? Todos os dias a gente quer ficar desse jeitinho com Deus. Às vezes a gente se acha superior a Deus, né? Muitas vezes. E muitas vezes a gente não vê isso. Não vemos isso em nós. E aí é o que acontece. Aí chegou o pecado original e tudo. Só que o que acontece? Eu até estava conversando com o Guilherme hoje. O amor de Deus, ele vai no princípio mesmo da nossa criação. Se Deus não quisesse, nós não existiríamos, beleza? E Deus, eu fico assim, às vezes eu penso, falo, meu Deus, o que você queria comigo, eu viva? Porque só dou miséria pro Senhor, eu não dou nada de bom, né? Eu falo, meu Deus, o que nós humanos estamos dando de bom pro Senhor? Só a gente mendiga tanto, né? E às vezes o amor que tá ali na nossa frente, que nos supre, a gente fica mendigando outras coisas, né? Então... Sim. E aí Deus vem e realmente ele nos cria e ainda com esse livre-arbítrio. Então o que isso significa? Vou dar um exemplo. Sara, você está namorando com um rapaz. Esse rapaz, ele trai você. O que você faz? Você tá namorando ele, você não tá casada com ele. O que você faz? Você termina? Tá, aí a gente olha e fala, olha pra Deus. E a gente trai a Deus o tempo inteiro. Na palavra de Deus vai dizer que eu não posso amar a Deus é o dinheiro. O que significa esse dinheiro? Na palavra. Esse dinheiro significa tudo aquilo que não tem valor em si. Quantas vezes nós deixamos de estudar, ou de fazer aquilo que é da nossa responsabilidade, ou até mesmo de rezar. Nós deixamos tudo isso para ver uma série na Netflix, para ver uma série no Prime Video, para ver, sei lá, para jogar videogame o dia inteiro, para mexer no Facebook. Não sei nem quem mexe no Facebook hoje, né? Mas para mexer no Facebook. Eu arrumo até tempo para mexer no Facebook. No Instagram, no Twitter, tudo, né?
E aí nós traímos a Deus o tempo inteiro. Então, se a gente fosse olhar de uma maneira muito miserável mesmo, é como se Deus, né, fosse aquela pessoa do qual está em um relacionamento e essa pessoa o trai o tempo inteiro. Então, ou seja, a Sarah tá lá namorando com esse rapaz e o rapaz tá traindo a Sarah e ela fala. Ele olha pra ela, desculpa. Só pra você colocar no lugar, né? A Sarah fala, tudo bem, eu te desculpo, eu te amo do jeito que você é. Apesar de você me traindo, pode Aí continuar. aí ela ainda continua olhando pra ele, né? Porque ela quer estar com ele. E aí na frente dela, ele vai lá e trai ela de novo. Aí E ela olha tudo aquilo. E ele olha pra ela e fala, aí ela, tudo bem, eu te amo. Então, um exemplo muito miserável é isso. Aí nós vamos lembrar, assim, do patamar. Eu tenho certeza, assim, pelo menos a maioria aqui já se apaixonou uma vez na vida. Porque todo mundo aqui já se apaixonou uma vez na vida. Você já tem uma idade, pelo menos uma paixão na vida vocês tiveram. Diga. Eu acho que apaixonar é uma palavra muito forte. Muito forte. Vou explicar um pouco mais sobre Talvez paixão. gostar. Não? Não, apaixonar. Apaixonar mesmo. Por quê? Você vai ver que a paixão passa, filha. O que acontece na paixão mesmo? A paixão em si é aquela paixão que nós conhecemos. Como aquele amor pela pessoa do qual eu tenho estima, né? Do qual eu quero unir-me a ela, enfim. Então acontece a paixão. E hoje nós acreditamos que sempre, quando se pensa em namorar, deve existir a paixão. Né? Então a paixão do qual nós vemos é aquela paixão do qual eu sou cega, eu sou surda e eu sou muda também. Né? Eu não vejo nada, eu não escutei nada, eu só sou apaixonada e aquelas 1000 estrelinhas. Né? Então, quando a gente se a gente coloca Deus, né, nessa questão, a gente está colocando em uma situação muito miserável mesmo. Porque o que Deus faz é o quê? Ele tem conhecimento de tudo, ele é tudo, ele nos criou, ele criou a nossa natureza, ele criou o livre-arbítrio, ele nos deu esse livre-arbítrio. Então, o que acontece? Deus conhece cada coisinha de nós, cada pedacinho de nós. Maria, Oi. na verdade, realmente, paixão é algo muito passageiro. Às vezes você tem pensamento que paixão é amor, na verdade, por exemplo, no matrimônio. Primeiramente acontece a paixão, normalmente a paixão dura uns 2 anos. Primeiramente acontece a paixão, depois que você vai ter a decisão, e aí sim vem o amor de verdade, porque passa essa paixão. Sim. E isso acontece com nós, né? Com Deus, é como se fosse que essa paixão em relação a nós, né, até mesmo tem a paixão de Jesus Cristo por nós, durasse até os finais dos tempos. Então, por exemplo, vocês vão ver também que quando a pessoa vai para o céu, não é Deus que condena, é ela mesma que se condena. Depois a gente vai mostrar isso para vocês também em outra informação. Sobre essa questão, né, desse amor, na verdade, pergunte. Não, na verdade, eu só queria colocar um ponto que uma vez a gente estava conversando com a minha professora sobre esse sentimento de paixão, e uma notícia já foi revelada que se a gente se apaixonar assim pela pessoa pelo resto da vida, é capaz de a gente morrer muito cedo, porque é muito hormônio. Então, tipo assim, a paixão ela realmente é algo que dói. Tipo, você tá ali apaixonada pela pessoa cega, muda, surda, e parece que tudo que ela faz é maravilhoso, você é capaz de dar a sua vida, sabe? Você é capaz de fazer qualquer coisa por ela. Sim. Então, é muito passageiro, mas também é necessário às vezes. E é muito importante a gente ver isso na religião, porque é o que a religião é Jesus Cristo lá e morrendo, né? Tipo assim, é muito explícito isso. Tanto que a paixão de Jesus Cristo, se a gente for parar para analisar, dá pra gente até fazer essa... Só que eu vou polemizar um pouquinho aqui. Essa paixão do qual a gente conhece como paixão, ela não é necessária. Por quê? Só vou voltar nessa questão para mim finalizar aquilo que eu estava tentando, né, fazer, e aí eu já explico essa questão da paixão. E aí, o que acontece? A questão é que Deus não é apaixonado. Essa paixão mesmo do qual a gente conhece. Por quê? Ele nos conhece, ele nos criou a nossa natureza, criou tudo. Sabe de tudo que nós somos capazes de fazer. Só que ele faz o quê? Por escolha, por amor de fato, pelo que significa essa palavra amor.
Eu conheço a pessoa, eu sei tudo que ela é capaz de fazer, eu sei que ela me trai o tempo inteiro, mas eu escolho amá-la pelo jeito que ela é. Só por amor. Só por amor. Só por amor. Só para que eu me doe para o outro. E o que é esse amor? Esse amor é eu me doar pelo outro sem esperar nada em troca. Então, o que Deus faz conosco, Ele se doa a nós e não espera, não que Ele não queira que nós respondamos a esse amor. Ele quer. Por quê? Porque Deus nos criou para que um dia nós nos unamos perfeitamente a Ele. E é isso que vocês vão aprender na formação. Essa questão, né? Santa Teresinha vai falar que o nosso chamado universal é a santidade. E o que é a santidade? É nos unirmos inteiramente a Deus. Até chegar no ponto, igual São Paulo fala, que já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Esse é o nosso chamado para todos nós. Um dia nós vamos, se Deus assim permitir, claro que Ele vai permitir, claro que é isso que Ele quer. Se nós também respondermos a esse amor, um dia nós vamos nos unir perfeitamente a Cristo. E esse amor de Cristo é justamente esse se doar mesmo. Não é a paixão do qual a gente conhece. Ele sabe, ele não está cego, ele não está surdo, ele não está mudo. Ele sabe aquilo que nós somos, sabe a nossa natureza. Mas mesmo assim, ele vai lá, nos cria e nos ama. E nos dá... Pode falar. Podia citar para ele sobre a palavra-chave de paixão, a desordem. Sim. Podia citar para eles, eu acho que ele vai entender bem o que ela falou, né? Que a paixão se faz necessária, porque quando São Tomás de Aquino descreve, a paixão, o que faz ela dominar a desordem, né? Criou tudo para uma ordem. E essa paixão que vocês falam assim, ficar maluco e tal, é a desordem. A paixão ordenada, em si, a paixão não é boa nenhuma, mas ela estando ordenada, ela é boa. E o que a gente não vê hoje é uma ordem. É tudo desordenado. Então é exatamente aí. A gente pega por essa linha, né, que o Renato falou. A paixão, ela é amoral. Ela não é boa, nem ruim. O que acontece? O que a gente faz, geralmente, né? Nós temos 8 paixões. 11 paixões, né? 11 paixões. Então, dos quais eu não sei a ordem certinha das paixões. Tá bom. O bom, né, que o namorado tá aqui pra complementar. O novo membro da família. Existe o seu contrário, né? Essa psicologia das paixões, quem descreveu foi Santo Tomás de Aquino, né? Dentro da Suma Teológica, ele descreveu o Tratado das Paixões. Dentro desse tratado tem 11 paixões, né? Pode citar, porque aí eu vou te explicar. Existe uma e existe o contrário. Amor e ódio. Ódio é uma paixão. Existe esperança e desespero. Existe medo e coragem. E por último, existe aversão. Então, a partir daí, a gente consegue entender, se a gente se colocar dentro disso, a gente consegue entender muita coisa. Uma coisa mais simples que a gente pode falar, que é de relacionamento, de namoro, de namorado e tudo mais, né? O próprio São Tomás de Aquino dá esse exemplo. Se a gente tem um bem, minha namorada, eu quero ela, nossa, é meu bem, certo? O bem, eu quero. Aquele bem, eu quero ele. Então, eu vou ter um amor que eu vou querer, eu vou desejar. Então, eu tenho a paixão amor. Eu quero ele. Não é o amor verdadeiro, é o amor paixão. Desse amor, eu vou ter esperança de conquistar aquele amor. Então, já tem 2 paixões aí. Aí, eu vou lá, converso, faço amizade e tal, então eu estou com esperança. Aí, de repente, eu falo com ela, não. Ixi, aí começa aquele desespero. Acho que ela não quer, meu Deus do céu, e agora? Outra paixão. Era esperança. A esperança virou desespero. Fiquei com medo, outra paixão, medo de não ter aquele bem. Certo? Tá tudo desordenado. Porque as paixões estão lá com 12. Eu não quero, não faço nada, então eu estou lá na mesma hora que eu quero. Eu tenho esperança, eu já tenho desespero, eu não tenho aquele bem. E aí, de repente, eu vou lá. E aí eu consigo conversar com ela, ela me dá uma esperançazinha de alguma coisa. Aí depois ela, vamos supor que ela fala alguma coisa e depois não quer mais, vamos supor. Aí o que acontece?
aquele amor que eu tinha, aí ela vai e fica com outro. Aquele amor que eu tinha vira ódio, e esse ódio pode virar até uma aversão no meio da pessoa, chega a dar ânsia de vômito. Você já viu alguém falar isso? Isso é desgosto. Tem? Nossa, dá ânsia de vômito, isso é aversão. Aversão é uma paixão. Ranço de fulano, não aguento ver. Então isso é a desordem das paixões, que a gente está submetido desde o início, lá no pecado original. Por que a gente é desordenado desde a gente faz o pecado original? O pecado original foi que corrompeu a nossa natureza. Isso é a nossa natureza. Né? É muito bonito a gente estudar sobre isso, mas também não é tão fácil, né? Sim. Mas a gente consegue entender muita coisa da nossa vida. Assim. Foi muito esclarecedor, né? Vocês conseguiram compreender mais. E aí a gente vai de novo, né, naquela questão de que a paixão em si ela é amoral. Então eu preciso seguir de acordo com o fim de cada coisa. Então, eu e o Renato estamos namorando. Então, então, até então, a paixão, amor, ela, digamos que tem que ter. Sei porque, né? Se a gente tivesse caso de ódio, fica meio ruim, né? Mas tem que ter a ordem, né? Por que eu tô namorando? Porque a gente acredita que é a vocação que Deus tem para nós e o fim do namoro é o casamento. Então a gente tem que ter em mente esse fim. Se não tiver esse fim, tá namorando o quê? Porque eu acho bonita, porque eu quero ter alguém, porque eu quero ter minha carência. A gente não fala, mas a gente pensa. Então já tá errado. Sim. Né? Justamente. Então a gente tem que sempre agir pelo fim das coisas. Então, se desde o início eu não tivesse a esperança, né, de conseguir fazer com que eu realize a minha vocação junto com o Renato e acreditar mesmo, ter essa esperança de que Deus quer que nós dois um dia nos unamos em matrimônio, então, se eu não tivesse essa intenção, pelo menos essa reta intenção, eu não poderia nem namorar. Não posso. Então, quando eu namoro com uma pessoa, quando eu estou com uma pessoa que eu não tenho nenhum fim, de fato, que seja reto com ela, então eu não posso, não tenho um porquê de namorar. Né? Tem dois bons exemplos, desculpa te atrapalhar, mas é rapidinho, de você falar do fim de cada coisa, né? Por exemplo, a comida. Qual o fim da comida? O fim da comida é me saciar. Não é comer porque tá gostoso e encher a barriga e depois abrir a barriga. Não. É comer para me satisfazer. Passou da saciedade, aí já é pecado. Então você tem que saber o fim, né? Eu vou comer porque, sei lá, eu tô apaixonado, então vou beber na cadastrada. Não é assim. Outro exemplo bom, né? Questão de paixão. Tem o seu filho tá lá na ponta, vai cair no buraco e você tem que passar, sei lá, por um lugar que tá cheio de cobra ou jacaré e você fica com medo. Mas qual o fim de você passar por ali? É pegar seu filho e vai cair lá no precipício. E você vai ficar com medo. Não, tô com medo. Aí esse medo você tem que transformar em coragem. Você vai na força, que eu acredito em ti, eu creio em ti. Nem mal vai me acontecer. E você vai com medo mesmo. Por quê? Porque você rezou, Deus te deu a graça e ordenou aquela paixão. Você ficou com medo, mas mesmo o medo não te impediu, né, de você ir fazer aquilo que era para você fazer. Entendeu? E como que a gente vai conseguir ordenar essas paixões? Rezando, nossa, que afiadíssimo. Gente, ele falou uma coisa muito importante. Tem coisa que eu nem sabia, tem que ler as súmulas. Tem que ler. Meta tempo da rua. Não sei se vou conseguir, porque é complicado. Mas ele falou aí sobre a paixão também vem a desordem. Muitas das vezes a gente vem aquela carência, às vezes a gente está ali com a pessoa para alimentar uma carência nossa. A gente também pode levar isso a Deus, né? Porque muitas das vezes a gente está carente, a gente está com um vazio gigante dentro da gente. Um vazio, assim, sem explicação. E a gente fica buscando em coisas do mundo. A gente fica buscando uma ficada com a gente fica buscando em festas, você sabe o que eu tô falando. Então, assim, às vezes a gente, em amizades, então a gente fica tentando buscar alimentar essa carência cada vez mais, é igual um monstro que está crescendo dentro da gente. Então, assim, o amor de Deus veio para isso. E também entra aquele aspecto da serpente, né, em Adão e Eva.
que foi lá e ofereceu o fruto proibido. Quantas vezes no nosso dia é oferecido um fruto proibido pra gente e a gente vai lá e morde novamente? Aí oferece de novo pra gente, a gente vai lá e morde de novo. Então, assim, a gente é muito fraco. Porém, se a gente estiver em oração, tudo isso, como se diz, não é que fica mais leve, porque só piora, porque o demônio vai querer arrastar na gente. Mas nos fortifica, nos mortifica. Então, assim, gente, o demônio existe. Pode ter medo. O demônio existe. Isso a gente pode falar tanto quiser, mas ele existe. E por isso que a gente comete realmente pecado, porque no nosso pensamento ele tá lá fazendo coisas que a gente passa às vezes despercebido, entendeu? Que entrou tanto na nossa naturalidade, obrigado, na nossa naturalidade, que a gente vê aquilo como normal, que é o que realmente está acontecendo hoje. Antigamente, princípios que eram assim, né? Que está dentro até da Bíblia, que vem realmente dos princípios dogmáticos e tal, né? Gente, só um avante aqui. O povo falando, é princípio, não sei o quê, né? Cada um tem que ter seu princípio. Imagina a lei sem os princípios da igreja, não matar. Não. Isso realmente começou com os princípios dogmáticos cristãos. Então, pelo amor de Deus, vamos tirar isso? Olha o caos que vai virar. Até porque, igual, uma sociedade, ela é sempre regida pela crença, digamos que, da grande parte da maioria. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a crença da grande parte das pessoas é cristã. Então, as nossas leis vão ser regidas pelo cristianismo. Sempre. Porque nós vamos colocar como lei para nós aquilo que nós acreditamos. Então, se eu acredito que matar é ruim, então a lei é não matar. Se eu acredito, né, que furtar é ruim, então eu não vou furtar. A lei é não furtar. E sempre será assim. É claro que existe uma moral e tudo. Mas a moral que rege a nossa sociedade até então é a moral cristã. E o que acontece? Hoje, as pessoas querem desmoralizar muito. Na filosofia fala uma moral como algo do indivíduo, mas na verdade, gente, é algo individual. Só que imagina, eu penso de uma forma, aí vai lá, outra pessoa pensa de uma forma totalmente diferente, às vezes até preocupante. Imagina assim, instalar algo assim, que, né, tirar essas leis que colocam um padrão estável. Imagina, liberar tudo, aí você pode... virar uma sociedade anarquista, por exemplo. Gente, pelo amor de Deus, anarquismo realmente é isso. Cada um crê no que crê. Então quer dizer que se eu estuprar alguém tá certo, se eu abortar alguém tá certo, se eu matar alguém tá certo, que realmente está acontecendo aos poucos. E o que acontece, está acontecendo muito hoje, é que as pessoas agora estão, né, querendo desmoralizar a questão do aborto. Então, quando nós vamos para a questão do aborto, o que a nossa igreja diz, né? Eu não vou colocar aqui o que cada um acredita, né? Porque essa é uma parte que realmente cada um tem a sua crença e tudo mais. Mas nós vamos agora pela questão do que a igreja diz para nós. A igreja diz para nós que abortar em todas as situações, em todas as hipóteses, é um pecado. Por quê? Porque ela vai contra a vida de alguém concebido. A vida, por mais que lá teve aquela reunião lá dos cientistas que se uniram e não conseguiram chegar a uma amontoado de células. Não conseguiram chegar a um lugar onde que realmente começa a vida. Pra mim, a vida começa no princípio, no início. Eu acho que a vida não começa na fase 2, na fase 3, na fase 4. Ela começa na fase 1. Eu acho incrível que uma bactéria em Marte é considerada vida, uma pessoa de uma mulher tá lá, não é. É muito engraçado que a ciência, ela muitas das vezes ela é muito paradoxal. Ela fala uma coisa, por exemplo, no começo desse ano, a biologia no meu colégio começou assim falando que a vida, tipo, a menor parte da vida é uma célula. Agora vira pra mim e fala que o embrião, onde tem não só uma célula, onde tem que várias outras coisas. Que não é uma vida, é um feto. Não é uma vida, é um feto. Agora fala que aquilo ali, tipo, não é um ser vivo. Cara, então tá muito paradoxal, então a pessoa tem que realmente sentar e falar uma coisa só, né? Sim, justamente. Então a gente vai chegar nesse pressuposto, né, de que a vida, ela começa na fase 1, pode falar.
Não, pode terminar. Ah, tá. Que a vida ela começa na fase 1. O que é a fase 1? É a união, né, dali do espermatozoide com o óvulo, né, e se forma ali, né, aquele amontoazinho de células que se dará num embriãozinho, né. Então, o que acontece? Naquele momento, aquele ser vivo, ele já é um ser vivo, ele já tem uma alma. A alma não vem na hora que o bebê nasce, a alma dentro dele. A alma já existia. Não, a alma já existe. A partir do momento que existe a concepção, vence então a alma daquele ser humano. E aí entra até a própria ciência, que na verdade eu falei que o Einstein comprovou, querendo ou não, que a gente tem uma alma. E ela ainda pesa. Sim, e a alma é imortal. Pesa. E só para concluir, a igreja, gente, ela é contra qualquer pena de morte, não só contra o aborto. A igreja não é a favor de pena de morte, a igreja não é a favor de nenhum ato que possa tirar a morte de outro ser humano. O único caso que a igreja aceita a pena de morte, que é tirar a vida de um criminoso, algo do tipo, é quando essa pessoa, ela é um sinal de, de perigo para a sociedade, é uma pessoa que ela é um perigo muito grande para a sociedade e a sociedade não tem como defender ela. Como muitos anos atrás, eles não tinham cadeia, então, para que protegesse a sociedade, a igreja apoiava. Mas isso é o último caso. Hoje nós temos cadeias, nós temos outros meios para protegendo. Então a igreja é totalmente contra a pena de morte hoje em dia. Não é só o aborto. Como a Rita falou, é uma vida, é uma alma, é uma imagem e semelhança de Deus que está se formando. Por isso que a igreja procura dar toda assistência. E a igreja está, sim, tem muitas instituições que acolhem não só a mãe, mas o bebê para que as duas vidas possam ser salvas. Elas são esse compromisso. Ou seja, aborto é pecado. Enfim. Matar é pecado. Também quando é o quinto mandamento, não é? Matar. Isso aí mais profundo, isso aí que você falou, eu estava até lembrando, até a igreja também é pecado também, até você agredir seu corpo, se cortar, você andar igual doido na rua e para tempo de bater em uma pessoa também é pecado. Então, qualquer ato de você se machucar, se cortar, se furar, correndo risco de vida, também é pecado. O automutilar, né? Isso. Então, quinto mandamento, se não é o quinto, não matar. Então, seja criança, adulto, qualquer estado, Sim. pecado. Justamente. Mas assim, né? Cada um tem sua opinião sobre isso, né? Não. Então, cada um pode ter a sua opinião, mas aqueles que abraçam a fé católica têm que também abraçar aquilo que são os nossos dogmas, as nossas leis também. Não, mas se bem que isso, na verdade, tá na cabeça de uma pessoa. Fala. E uma coisa também que eu acho muito importante quando você falou da alma, que numa pregação que o Rafael fez, ele falou sobre sobre o santo anjo. Então, tipo assim, cada um tem um anjo. A não ser daquela alma, ele já tem uma alma, já tem uma vida, também tem um anjo daquela criança, daquele ser que está ali. Então, você não está matando só um amontoado de células, não. Está matando também uma alma, você está matando um anjinho, você está matando tudo o princípio que Deus tinha naquela vida. É tão real essa questão da própria alma, né? Porque a cada alma, né, Deus nos dá um anjo da guarda para nos guiar, né? Enquanto nós estivermos vivos nessa terra, né? Um dia nós nos encontraremos com ele lá no céu, quando a gente chegar lá. Então, tem uma pessoa, né, que ela via anjos da guarda, e ele falava assim que depois que ele e a esposa, né, tiveram o ato conjugal e tudo, quando ele foi ver, no quarto deles estavam 3 anjos da guarda, e ele olhou, 3 anjos da guarda? O que quer dizer o quê? Que havia sido concebido, mesmo que ainda não tinha feito todo o ciclo ainda daquela pequena embriãozinho, ele já tinha uma alma, então ele já tinha um anjo da guarda. Então a vida começa onde? É na fase 1, não é na fase 2, não é na fase 3, é no início. Ela tem uma pergunta que eu também fiquei com dúvida. Uhum. É porque assim, ela falou, né, que pena de
E isso é desde sempre, porque desde quando os 10 mandamentos foram escritos. Então, por que depois de um tempo, quando uma pessoa se discordava da igreja antiga, né? Falava, tipo, discordei da igreja. A igreja mandava fogueira, entende? Existe uma questão que é bem, digamos que complexa, porque nas nossas escolas hoje o que ensina pra nós era qualquer coisinha, fogueira, vai pra lá! Olha o Não, na padre, verdade, a padre. igreja é realmente a vilã da história. Tanto que meu professor ele já falou na cara dura, realmente, que a igreja, até hoje, a religião, ela tinha que ser extinta. Então, assim, né? Tá, então, vamos realmente àquela questão, né? Então, os nossos professores de história, muitas vezes, eles nem leram tantos livros assim, eles só acreditam naquilo que o professor deles da faculdade diz pra eles, enfim, vai virando aquela bola de neve, né? Então, muitas vezes, o que chega pra nós é o quê? Tô lá na missa, o padre falou, é assim, 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 assado. A pessoa olhou, quê? Fogueira. Né? A gente acha que é muito assim. Então, a igreja cometeu erros? Sim. Cometeu. Não como a igreja de Cristo, né, que Cristo fundou, mas a questão de homens. Né? Na igreja nós temos homens. Né? Não existe... claro que Deus ele vem e age através dos homens. Mas os homens também são imperfeitos. Os homens cometem pecados. Infelizmente, na história da igreja, nós vamos ter história de muitos padres, bispos, cardeais, até papas, que foram muito ruins, feito na igreja. Até hoje tem gente. Até hoje. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês. A igreja, ela erra? Não. Eu acho a igreja. Isso que a Duda entrou. Mentira pra vocês o tempo todo. Porque se a gente associar que realmente a igreja veio de Cristo, que a igreja é aquela pedra edificada por Cristo, né? Então ela não comete erro. Por quê? Porque ela realmente é o próprio Cristo. Então, assim, realmente são os homens, igual você também erra. Também teve gente que assumiu cargos, não virou igreja. Altos assim, né? Como padres, igual a Duda falou, que erraram. Então, assim, entra nesse aspecto. Então, assim, muita gente fica falando a igreja. Não. Então, assim, muitas vezes a gente é hipócrita, porque fala até os dias atuais, né? Realmente, é inadmissível um padre, né, cometer um crime de, como que fala? Pedofilia, enfim, vocês sabem, né? Essas coisas. Mas, assim, muitas das vezes a gente... Ai, padre errou, não sei o que. Só que ninguém olha pra si mesmo, né? Incrível também. Ninguém olha pras cagadas que você faz, né? Todo mundo perfeito. Tem umas coisas que falam demais, mas enfim. Numa missa com... A gente gosta assim. com o padre Erasmo, ele falou assim pra gente que realmente que todo mundo erra e as pessoas, principalmente os cristãos, que cada um, se você for falar de Deus, se você for falar de Cristo, lutar por Cristo, a gente sempre vai ser perseguido. Então é óbvio que os colégios, as pessoas que principalmente estão muito nessa onda da ciência, nessa bolinha deles, eles vão falar que é a igreja, que é a religião e tudo mais. Mas, cara, se realmente fosse religião, então até hoje existiria esse negócio da fogueira, existiria esse negócio do index. Então, tipo assim, mas eles esquecem que todo mundo tá nesse caminho, que todo mundo erra, mesmo sendo cristão ou não. Se você não acredita no pecado nessas coisas, você erra, porque você é ser humano. Então, é isso. E muitas vezes, por a pessoa não saber disso, por não saber, tipo, que aquela pessoa mais que é padre não pode, entendeu? É inadmissível cometer erros, porque ele tem que ser mais limpo, ele tem que ser perfeito. Acaba saindo da igreja. Eu tenho um colega que, assim, eu acho totalmente errado isso. Ele serve, ele chega até a ser apoio e ele não acredita em Deus. Ele tá lá, ele comunga, ele do lado do padre e não acredita em Deus. Simplesmente não acredita em Deus. Você sabe como é que Ele não acredita que existe inferno, ele não acredita que existe céu, ele acha que na hora que ele morrer vai ser desculpado, vai ser um nada. Mas eu tenho que explicar pra ele todas
pecado mortal, né? A gente Você podia, sobre a pergunta dela. voltar na pergunta dela. Eu acho que você já deve ter colocado, você colocar uma formação de dogma. Sim. Aí existe erro da igreja, cometeu tudo mais, como eles já falaram, né? Mas existiam também muitos padres, quantos mártires foram queimados vivos, quantas pessoas, né, sei lá, ficar de cabeça para baixo. Muitas e muitas outras histórias, a gente podia até entrar nisso também, sobre a história dos santos, é muito interessante também. Então, muitas vezes, até hoje existem, né, aquelas pessoas que são radicais demais. Hoje a gente fala que é radical, super tradicional. Tipo assim, existe aquilo que é dogma, e existe aquilo lá que passou do limite, tanto para mais quanto para menos. Né? Então, na igreja eu não quero acreditar nisso, não. Só que a gente precisa saber o seguinte, que existe o dogma. Né? O que é dogma? Aquela verdade absoluta. Que a igreja proclamou verdade e que a gente, para ser cristão, tem que acreditar. Exatamente. Virgem, Maria Virgem, Maria é imaculada. Cristo está vivo na Eucaristia, isso é dogma. Se você não acredita em Cristo na Eucaristia, você tem a opção de você não querer ser da igreja, mas você não pode ir lá e comungar, porque isso é heresia. Correto? Então, existem esses dogmas. Eu não sei exatamente deles, são fatos históricos, né? Que existem muitos, e a gente sabe também que muitos professores usam desses fatos para, talvez, eu espero, né, que inconsciente, atacar a igreja e tudo mais, mas a gente sabe que isso daí era pouquíssimas coisas. A gente sabe, gente, até hoje, existem cristãos sendo perseguidos e ninguém fala disso. Existem padres sendo perseguidos e ninguém fala disso. Gente, dentro da igreja tem perseguição de pessoas que se dizem cristãos e ninguém fala disso, entendeu? Então, a gente precisa saber que existem esses dogmas, né? E quais são esses dogmas? Sim. Tem muita... E não dá para dar muita ação de conversão. Sim. E para ver o tanto que às vezes a gente tá aqui, né, a pessoa, a igreja errou, sim, a igreja errou porque foram homens que estavam à frente, né? Não aquilo que é dogma de Cristo deixou para nós. E até hoje nós temos esse, então fato, né? Por quê? Porque é nós que estamos aqui. Pessoas humanas cheias de pecado, cheias de fraqueza. E para você ter um exemplo que eu vi hoje, eu falei, gente, até o povo que faz as coisas às vezes para complicar, né? O Jornal Popular publicou uma foto falando que o santuário tinha se tornado pacífica, né? E colocou uma foto, que eu acho que foi quando se tornou santuário, antiga. Com todo mundo sentado um do lado do outro, aquela aglomeração total. Sem máscara e tal. E pela foto, dava a entender que era o dia de hoje, porque tinha uma estrutura, tinha um bispo, assim, tudo. E as pessoas nos comentários acabando com a igreja. Nossa, e cadê o distanciamento? E depois reclamam que o número de pessoas aumentou, mas tá aí todo mundo junto, aglomeração, não sei o quê. E algumas pessoas acabando com a igreja, falando que o povo estava muito sem noção, enfim. Algo que não era a realidade. E pro pessoal de fora é aquele plano, porque viu uma imagem e fechou. Então, erra. Mas a gente tem que firmar a nossa fé naquilo que é a verdade. Naquilo que Cristo fechou para nós. E a gente tem muito cuidado com aquilo que a gente só vê. Eu vi, o fulano falou, o fulano falou. Vamos pesquisar, vamos saber como que é a realidade. A nossa comunidade, ela formou um grupo de estudos, justamente para ver essa questão do que realmente é verdade. Quem tiver com esse interesse, pode estar falando com os meninos, falando comigo, porque é para educar literalmente a história da igreja, para a gente tirar essas dúvidas. E a gente só consegue, igual a Fran falou, né? A gente saber a verdade de fato. E a gente só. Não adianta você pegar para o seu amigo e falar isso aqui, não adianta. E ele não querer, não. Tá falando. Né? Como que a verdade entra no coração e fica? Rezando. Existe uma coisa que chama verdade de fé. Quando você reza, Deus toca no seu coração com a graça, porque você se abre e Ele te dá uma verdade de fé. Eu sei que Deus é maravilhoso na minha vida porque Ele me dá uma verdade de fé. Como você sabe explicar? Não sei que é. Como que é? Não sei que é. Deus me falou que é e aí pronto, acabou. Ele só vai conseguir acreditar nisso e ter um processo de conversão com verdade de fé. E como que consegue isso? Rezando. Né? Eu fui com a conselheira. O pai dele não deixou de sair da igreja até pelo menos a pandemia acabar.
que vai acontecer? Eu falei, saia do ministério dos católicos, porque você tá lá fazendo algo que você não acredita e cometendo um erro gravíssimo, que é um Ele pecado tá fazendo mortal. obrigado. Obrigado? Ele está servindo obrigado pelo pai? Sim, também. E também... Então, não sei porquê, porque o pai dele super entende isso, só não quer deixar de sair da igreja até a pandemia acabar. Então, Entendi. aí que eu falei pra ele, você vai tentar abrir seu coração, vai tentar você vai rezar pra ver se Deus fala pra você. Porque, cara, eu tentei dar exemplos do mundo, eu tentei dar exemplos do que acontece, sabe? Só que ele fala, não, mas tudo isso a ciência explica. Não! A ciência não é perfeita, a ciência não explica tudo. É só você falar assim. Então me fala que o que a ciência vai dizer contra milagres eucarísticos. A ciência vai lá e vai ver sobre milagres eucarísticos. E o que ela comprova? Aquele sangue é o mesmo sangue que estava no santo sudário. E aí, me explica. Então, a igreja, ela vai a fundo. A igreja, ela estuda os milagres antes de que um santo seja santo. Sim, aí estuda os santos milagres eucarísticos. Não é simplesmente, hoje virou corpo. Ah, virou? Então vamos lá estudar. Vamos ver se é mesmo. Corpos incorruptíveis. Sim. Né? Entre várias outras coisas que acontecem, a ciência não explica. Tem coisas que a ciência não explica. Por quê? De Guadalupe. Sim. Sim, justamente. É na negócio do índio. Ai, como é que é o nome? Focar no índio? Colocar as flores dentro e Não, na verdade foi no banco, né? No banco do índio. Ele consegue estudar de onde vem aquela tinta. E fala também que a tinta não tá totalmente grudada, né? E ela sai flutuando. Sim. Agora eu só vou voltar na questão que a Ana Beatriz, Anne, perguntou. Eu estudei muito pouco sobre a Santa Inquisição, né, sobre essas questões, mas eu vou estudar mais e vou trazer para você. Mas até onde eu sei, a quantidade de pessoas que foram mortas pela Santa Inquisição seria mais ou menos 90 pessoas. Durante toda a história. Então a gente... Meu Deus, eu pensei que era pelo menos umas 10 mil pessoas. Né? Então, 90 pessoas. Dentre as 90 pessoas, existiam aquelas que a igreja pediu perdão. Né? Só que vamos lá, existe outro fator histórico que vai dizer que o início realmente dessa Santa Inquisição não foi da igreja, foi do Estado. Então foi do governo. O governo instituiu a Santa Inquisição. O governo institui a Santa Inquisição e fala, igreja, você vai tomar conta. Aí nós vamos naquela outra parte, né, que a Fran até comentou sobre. Antigamente, né, as pessoas acreditavam que por alguma certa situação que colocava em risco a vida, enfim, era a pena de morte. Hoje nós sabemos que não é necessário mais a pena de morte, nós temos outros meios. Então, vai muito nessa questão. Eu vou estudar mais sobre, vou te mostrar mais fatos históricos, né? Às vezes trago aqui para todos vocês, né, conhecerem mais. Porque se a gente for viver mesmo só do que os professores nos dizem, é muito horroroso, né? Esses dias eu estava assistindo a aula do meu irmão, ele faz primeiro ano, e aí o professor que ele estava dando aula para ele, eu já tive aula com ele. E eu falei, vamos assistir como é que vai ser, né? Aí ele foi falando, né, que tem os católicos bizantinos e os católicos romanos. Eu falei, eu sei dos católicos ortodoxos. Os bizantinos ainda não estava sabendo, né? Mas, né? Católicos bizantinos e católicos romanos. A diferença entre eles é que os católicos romanos adoram a imagem. Eu falei. Então, isso é um fator histórico, meu bem. Eu não estava sabendo. Então, os nossos professores, às vezes, vão falar só aquilo que falaram para eles, que eles não têm tanto conhecimento. E aí vai existir um outro fator. Depois que eu passar para vocês o fator histórico da Santa Inquisição, vocês vão poder falar, eu acredito, eu não acredito. Aí vai ser pela fé de vocês, pelo que vocês acreditam, pelo que você vai realmente decidir acreditar. Sobre isso do professor, ele também não aceita que você mostre para ele o que você acredita e o que a igreja ensina. Eu já saí de sala 2 vezes, porque eu fui tentar explicar para o professor que o pensamento que ele tinha falado para todo mundo em sala de aula estava errada. E eles me tiraram da sala 2 vezes por eu mostrar para ele a minha fé.
mostrar que aquilo que ele falou não era errado. Eu já saí uma Ou vez não que é eu falei certo. que eu queria falar sobre aborto. Então, acontece isso muito. E se acostumem. Isso vai acontecer mais e mais vezes. Tem uma venerável que é Chiara Lucci. Ela bombou de ano por conta de perseguição dentro da escola. Bombou. Não passaram ela de ano. Então, se acostumem. O nosso século vai fazer isso conosco. Eu fazia psicologia, eu saí da psicologia, não dei conta de fazer psicologia. Poderia seguir em frente? Poderia, mas não dei conta do curso. Por várias outras situações também. Um pouco que eu descobri que não era pra mim fazer aquele curso, enfim. Mas o curso em si é um pesadelo lá dentro. Você chegar numa... É uma Não, você chegar lá dentro e o tema da aula, a professora chega e fala: então, queridos, vocês fariam sexo com porco ou não? Por favor, eu vou estudar fazer sexo com porco ou não? Então, existem situações que nós vamos passar, infelizmente, e estejam preparados para isso. O ensino médio é só a linha assim, de saída mesmo. Quando vocês chegarem na faculdade, vocês vão ver a questão horrorosa que é lá dentro. Palhaçada. Tipo assim, eu até falei isso numa rodinha de pastoreio, que quanto mais parece que os anos passam, mais a gente vai sendo perseguido, porque eu tava tendo uma amizade que, inclusive, a amizade acabou por conta disso, porque a pessoa me chamou de fraca e burro por acreditar em Deus. E também eu tenho uma amizade com uma menina, só que assim, os pais dela são evangélicos. No caso, a mãe é católica, só que eles fizeram ela sair da Sagrada Família por conta da religião. Só que a minha amiga, ela é super assim, mente aberta, já o pai dela não. E ele virou assim pra mim e falou que a gente é totalmente errado, porque, primeiramente, que o batismo é com sal. A gente é batizado no sal, que a gente adora a imagem de Deus. A gente virou uma culpa, né? Porque o que é isso? Nunca vi um botão de sal assim. Virou até regra. Eu não sabia. Virou até regra. Eu não sabia que Jesus foi batizado numa salina, não. Não. Então, tipo assim, as pessoas elas pegam essas informações igual, porque o católico tem essa imagem, tipo assim, é adorador de imagem, não conversa que é doido. Claro que não, gente. Não faz sentido. Primeiramente, se vocês... A gente sempre fala, a gente não adora a imagem, vocês ficam, poxa... Gente, primeiramente, adorar é diferente de contemplar. E a imagem é uma representatividade. Como se fosse a foto de um santo, né? Que a gente vai lembrar que Porque é mais fácil, eu acho que é mais fácil. E a gente contempla a imagem, a gente não adora. A gente contempla e pensa no sacrifício, por exemplo, que aquela pessoa fez, entendeu? Sim. Então, gente, hoje nós vamos encerrar um pouquinho mais cedo, né? 10 minutos antes das 9 horas. Era para nós terminar, na verdade, as nossas formações, elas vão tender a terminar 9h30. Para vocês já se prepararem, conversarem com os pais. Você ia fazer uma pergunta, o que você ia perguntar? Não, era tipo, só que ela falou que tinha uma amiga, que ela conhece uma pessoa católica, mas não acredita em Deus. Eu tenho uma amiga. Aí, tipo assim, ele fez crisma, ele fez primeira Eucaristia, ele acreditava em Deus e tudo mais. E era tudo da vida sagrada que a família dele leva. Mas depois que ele fez crisma, ele literalmente saiu da igreja e ele fala, eu acredito em Deus, ele já sentiu o Espírito Santo, ele acredita em Deus, mas ele não acredita na religião por tudo que os professores falam, aquilo. Aí eu comentei com ele que eu ia entrar pra formação e falei, e as coisas que vocês falaram pra gente. E ele falou assim, tipo assim, eu acredito em Deus, mas eu não acredito no céu, eu acredito no inferno, eu acredito no diabo. Eu não acredito. Tem uma... Infelizmente, a gente vai comentar mais sobre essas questões, do porquê de cada coisa. Eu acho que dá pra ficar mais um tempinho, que eu tinha combinado com os meninos até 9h30. Eu acho que dá pra encerrar o assunto. Tipo, dá pra gente falar mais um pouquinho. Ah, tá. Então, pra finalizar mesmo, assim, né? Depois, esses outros assuntos, os professores nos falam... Era pra terminar, não era? Era pra terminar mais cedo, não era? Não, era pra terminar 10 minutos mais cedo. Só 10 minutos Como mais os cedo? 10 minutos terminam 9h30, eu acho que dá pra gente ficar mais um pouquinho. Dá. Não precisa de 10 minutos só. Tá. Ainda dá. Tá bom. Então, eu vou finalizar, só porque eu falei pra alguns que terminariam 9 horas, né? Pra algumas mães também, que terminariam 9 horas. Então, só pra finalizar mesmo. Então, nós vamos lá. Por amor do Pai, Deus nos cria. Por amor mesmo, não por paixão. Deus nos cria por amor. Somos imagem e semelhança de Deus. E a prova disso é que nós temos uma alma. E a nossa diferença entre os animais é que nós temos essa alma e a diferença mesmo
seria que nós temos duas faculdades superiores. Nós temos faculdades inferiores e faculdades superiores, que eu vou comentar a mais pra vocês depois. Só me nota. Vocês vão falar, meu Deus, a Marilena ficou louca, né? Cheio de conteúdo pra gente. É paixão, é faculdade, é não sei o quê. Faculdades da alma. Faculdades da alma. Eu estou amando, pode. Nós temos faculdades inferiores. Faculdades inferiores. Memória, imaginação, Paixão. paixões. E faculdades superiores, que são vontade e intelecto. Ou inteligência. Ou Dá pra inteligência. falar de inferiores de novo? Memória, imaginação e paixões. Isso. Que todos os animais têm. E se a gente for resumi-las, eu estava até estudando esses dias. Se for resumi-las, eles são, digamos que, a. Tá. Aqui, depois eu... As paixões, né? É porque eu esqueci de falar algumas. Algumas. Tá bom. E aí, se a gente for resumir memória, imaginação e paixões, elas seriam, digamos que, uma imagem do instinto animal. Então, nós, como seres humanos, nós também temos instinto de fazer as coisas. Nós temos impulsos, somos impulsionados a fazer algumas coisas. Então, isso seria um instinto. Então, quando nós somos levados a agir apenas pela paixão desordenada, nós estamos agindo como os animais. Tá? Então, vamos lá. As paixões, que o Renato esqueceu de falar algumas. Amor e ódio, alegria e tristeza, medo... Pode mandar pra eles anotarem. Ah, tá. Então, vamos lá. Amor e ódio. Inteligência e vontade. Amor e ódio, alegria e tristeza. Tudo que é uns contrários, né? Sim. Alegria e tristeza. Medo e audácia. Ou coragem, audácia ou coragem. Desejo ou aversão. Esperança e desespero. E o último, que não tem, né, um contrário, que é a ira. Então, essas são as paixões. Nós precisamos agir conforme ordenado, né? Então, como eu vou agir de forma ordenada com essas paixões? Quando eu vou usar o meu intelecto para saber o fim das coisas. Isso, quando você tem as faculdades superiores, que é a inteligência, depois a vontade, depois tem as inferiores, memória, paixão e imaginação. Quando você pega, por exemplo, eu estou com desejo de comer aquele pedaço de bolo de chocolate maravilhoso, não é fome agora, né? Nossa, aquele pedaço de bolo de chocolate. Aí você vai entender, começar a entender a diferença de desejo e vontade. Eu estou com vontade de comer um pedaço de bolo. Não, eu estou com vontade, eu estou com desejo. Vontade é uma coisa mais nobre, é uma coisa superior, né? Eu estou com desejo de comer aquele pedaço de bolo. Tá, mas eu não posso comer porque eu sou diabético. Se eu comer, eu vou morrer. Não, mas eu não quero comer. Aí o que tem? Quem tem que prevalecer? O meu desejo? Não, o desejo é inferior. A minha inteligência vai falar assim, Renato, olha, você é doente. Eu não sou não, gente, eu sou doente. Amada! Então, a minha inteligência, meu intelecto, a minha inteligência, todo mundo é inteligente, gente. Todo mundo. Você vai pensar assim, olha, você é doente, se você comer, você vai passar mal. Se você passar mal, você tem que ir no hospital, é aquela canseira. Então, a inteligência vai lá e comunica a vontade. Com vontade, você não pode comer. Aí a vontade, que é a general, ela vai lá e comanda, olha, desejo, cala a boca. Aí cala a boca do desejo. Aí o desejo vai e quieto. Engraçado que eu estava estudando isso hoje na aula de filosofia. É realmente isso daí. Isso foi descrito no Santo Tomás de Aquino, isso tem quase 1000 anos na igreja. Vocês podem ver que isso, ninguém, assim, graças a Deus, alguns lugares já estão começando a voltar a ensinar isso, mas isso tem
anos, 4.000 anos que não está sendo mais ensinado, né? Eu vejo todo mundo falando assim, vocês todos, né? Falando sobre a escola e tal, que o professor ensina isso aqui, que muitas vezes a gente rebate com eles, ou a gente rebate com a igreja e tudo mais, mas isso eu acho que o melhor vai colocar na formação, que é sobre a Revolução Francesa. E depois da Revolução Francesa, a gente vê que surgiu vários outros assim, enviados do demônio mesmo, porque enviado do demônio, não tem jeito. Revolução Francesa é ruim, tá? Ruim. Revolução Francesa é ruim. Revolução Francesa é ruim, tá? Porque teve uma perversão sexual, perversão de moral, então teve muitas coisas ruins. E a partir daí foi começando essas coisas boas da igreja, foi quietando, foi calando, e foi surgindo outras coisas, quando surgiu um cara chamado Karl Marx, que eu fiz faculdade, pra vocês terem uma noção, faculdade de farmácia. E na faculdade de farmácia, o professor falou, o que tem a ver farmácia falar de Karl Marx? O professor falava de sociologia, que Karl Marx era um herói. E eu acreditei, lógico. Depois eu fui ver que Karl Marx é um enviado do demônio, com certeza. Que aí surgiu o marxismo. Eu com certeza, algum de vocês em algum momento da vida já ouviu falar do marxismo, é bom. Mas infelizmente não é. Certo? Então, tudo isso tem a ver com a questão de sociedade e tudo mais, e é isso que a Meridora está falando, é uma coisa assim, muito nova, muito profunda da gente se conhecer. Quando ela der exemplos, né, de paixões, de vontade, de inteligência e tudo mais, tentem se colocar dentro daquilo, né, e tentem se exemplificar. É assim ou não é a questão do bolo? É assim ou não é? Que a gente, e tipo assim, às vezes as coisas acontecem com a gente nem sabe que aconteceu aquilo. Né? Então é bom a gente se conhecer, porque a gente se conhecendo, a gente vai saber no momento do desespero, no momento da tristeza, da agonia, da alegria, você saber como se comportar. Né? Você saber se ordenar. E quem tem que comandar é a inteligência. Né? E hoje o tema que é Amor e sacrifício. Então, aí quando você encontrar, eu vou falar dos homens, mas quando você encontrar aquela mulher, que é a mulher da sua vida, né? Você não escolher pela paixão, você ser apaixonado, que é bonito e tudo mais, não, mas pela inteligência. Você ter critérios para tudo aquilo e você saber que você se sacrificar pelaquela pessoa, né, é o que vai te fazer ser feliz depois. Né? E aí tem uns assim que é felicidade. Tem muita coisa que eu vou Depois, falar. um dia, se Deus permitir, eu e o Renato, a gente vai meio que falar um pouquinho, né, sobre o nosso namoro. Sobre como que aconteceu, né, como que foi essa caminhada nossa, entendendo um pouquinho dessas paixões, o que a gente fez para fazer com que de forma assim, possível mesmo, que Deus ia nos guiando para que nós fizéssemos com que as paixões fossem ordenadas, né? A gente tentar ordenar as nossas paixões, a gente fazer com que as nossas escolhas sejam racionais, que a gente faça as nossas escolhas pelo intelecto. Nós vamos falar algumas coisinhas aqui para vocês, até para vocês entenderem, né? Pelo menos, por favor, gente, não namora enquanto não der essa formação. Por favor, pelo menos isso. Não namora. Não começa a namorar. Por favor. Porque aí vocês entendendo o que significa mesmo o namoro, essa beleza do namoro, vocês vão ver, quando a gente der essa informação, né, falando do nosso testemunho e tudo, vocês vão ficar, meu Deus, que coisa linda, quero esperar para conquistar isso também. Falei que a mulher é brava, vocês não. Sou brava um pouquinho. Nem tô mostrando a minha braveza ainda não. Mas vocês vão ver o quanto é belo, né? E hoje a gente agradece muito a Deus por ter dado a possibilidade que nós conhecêssemos isso, né? Antes de iniciar mesmo o nosso namoro. E até mesmo caminhar para o namoro. A gente tem uma amiga, não vamos longe não, a gente tem uma amiga que ela fala, gente, se eu tivesse a oportunidade no meu namoro de conhecer o que vocês conhecem hoje, tudo seria diferente. Tipo assim, o namoro dela não deu errado, eles não pecaram, eles terminaram, né, os amigos, mas eles não pecaram, não teve nada de ruim. Inclusive, eles terminaram porque o menino tinha uma vocação nobre, se mudou para ser um consagrado e tudo mais. E tipo assim, teria sido diferente. Não pelo sentido de, nós teríamos casado. Não, teria vivido com mais santidade esse tempo bom, né, que a gente precisa viver. Né? Às vezes não teria sofrido. Ou seja, entregando sua vida. Por que ninguém faz isso método de cidades em vez de ficar passando? Meu Deus, não. Então vocês vão compreender cada vez mais sobre o que nós estamos dizendo.
Fiquem tranquilos, não precisam decorar mesmo as paixões agora, porque a gente vai sempre falar delas, né? Em relação à vontade, essa questão de comer o bolo ou não. A vontade, ela poderia optar por comer o bolo. E é o que nós fazemos quando nós escolhemos pecar. Quem peca é a nossa vontade. A vontade que escolhe pelo pecado. A inteligência fala. A inteligência é inteligente. Fala, isso aqui é errado. Você sabe que é errado. Tanto que você só pega quando você sabe. Então a inteligência fala, isso aqui tá errado, a vontade. Aí a vontade que ela faz, não, mas eu quero. Não vai mesmo. Mas é assim, não é? Justamente. Então nós vamos compreender um pouquinho mais dessa beleza que é a nossa alma, que existe dentro da nossa alma, tudo durante esse tempo de formação. Isso foi só uma palhinha do que vai ser a formação, né? Abram mesmo no coração de vocês, façam as atividades que nós propomos para vocês, estudem, leiam aquilo que nós pedimos para vocês. Vocês não vão se arrepender, vocês vão conhecer cada vez mais sobre essa beleza, né, grande do que o amor de Deus. E vão aprender mesmo o significado do servir. Porque quando vocês chegarem lá, nós queremos ver mesmo a felicidade no rosto de vocês de estarem fazendo a vontade de Deus. Porque o que nós queremos ensinar para vocês é que nós só seremos felizes de verdade, plenamente felizes, se nós fizermos a vontade de Deus. Nós queremos que todos vocês façam a vontade de Deus na vida de vocês. Então, o servir com amor, o chegar, né, esse amor ao servir, é Deus. O amor é Deus. Então, se nós aprendermos isso na nossa vida, e vou dizer só mais 2 frases finais. Nós nos tornamos aquilo que amamos. Nós nos tornamos aquilo que amamos. E o que você tem amado? E nós só amamos aquilo que conhecemos. Então, por exemplo, se eu amo o pecado, quer dizer que eu conheço o pecado. Então, se eu conheço o pecado, eu já tive muito diálogo com ele, vocês não concordam? Foi muito diálogo com o pecado. Então, se eu amo o pecado, eu me torno aquilo que eu estou amando. Então, eu me torno essa miséria. Se eu amo a Deus e eu conheço a Deus, então eu vou falar igual São Paulo um dia. Já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. E como que eu conheço a Deus? Não é só estudando. É rezando. Então, mais uma dica para vocês. Vamos rezar todos os dias. Separa 1 hora do seu dia. Agora que a gente está no meio da pandemia, é mais fácil a gente separar essa 1 hora. Então, separe 1 hora do seu dia. Estou contente. Vai a Bíblia. E reza o rosário mesmo. Quem não souber rezar o rosário, pode conversar comigo. Maria Eduarda, olha, não consigo mesmo rezar o rosário. Começa com o terço. Mas começa. Reza o terço. Depois do terço, você vai pegar a Bíblia e vai ler a liturgia diária. A liturgia daquele dia. E quantas vezes você conseguir a missa, você vai durante a semana. E aí, semana que vem, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre os frutos de tudo isso. E eu vou ler essa passagem, vou ler semana que vem, só para vocês refletirem. Durante essa semana, vocês já falam só. Eu vou ler essa passagem aqui. Inclusive, durante esse ano, eu vou cobrar que vocês tragam Bíblia e um caderninho para vocês anotarem. Até para vocês... É bom, né? Vocês anotarem também, vai ter avaliação, né? E tal. Provinha! Então, Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 3, versículo 16. Com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo, que Ele deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem nele não crê. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Palavra da salvação. Então, essa palavra é muito forte no meu coração. Eu gosto muito dessa palavra porque ela mostra realmente o amor de Deus nítido. Então, assim, pelo fato dele enviar uma parte de si, que é o Filho, né, mas que não deixa de ser ele, já é um amor, assim, incondicional.
Então, assim, vai ser também o tema da nossa formação que vem, que é essa formação que eu tenho de falar tudo. Mas eu quero que vocês reflitam realmente nesse amor que Deus nos deu, né? Essa paixão de enviar o Filho único, que teve essa história toda, essa reflexão toda aqui hoje, todo esse debate. Então, assim, que vocês realmente questionem se vocês estão tendo essa reciprocidade com Deus, né? Se vocês realmente estão amando definitivamente igual a sua misericórdia infinita. Então, pense bastante nisso, pense na cruz, pense que Jesus veio para nos salvar, que a gente erra, que a gente tem nossas limitações, mas que a gente tem que, né, aprender com elas, que a gente tem que seguir em frente e melhorar. Então, próxima formação, a gente já tem um tema meio que pré-definido, que eu não tenho que falar tudo Você hoje. falou no começo, já tem que acabar, né? Você falou no começo do chamado de cada um. Como é que foi? Você falou chamar de todos é a santidade. A santidade. Chamar de todo mundo é a santidade. Aí você falou que A santidade não, você falou que era a santidade. Aí agora no final você falou sobre servir e tudo mais. Só que assim, não tem como a gente chegar na santidade sem servir. Não tem como. Servir é um passo, uma coisa que só tem que crescer na nossa vida. Quanto mais que mais ama, mais serve. Então, servir faz parte. Inclusive, a gente vai falar na próxima formação, na verdade, sobre isso, né? Não é a próxima. Não é a próxima? Não é a próxima. A próxima é sobre pecado. Não é a próxima não é. Depois é a próxima. Não. Mas enfim, sem ser na próxima, tem- na outra. Acho que também não é a outra não. Mas isso. Nós estamos no módulo 1. Nossas formações são separadas por módulos. E a última formação do módulo 1 é sobre as colunas, né? As 7 colunas, que é o que o Renato estava falando. Então, nós vamos estudar especificamente sobre essas 7 colunas. A gente vai entender por que o servir é tão importante para a gente amar a Deus, para a gente buscar essa santidade. Tá bom? Então, essa foi a palhinha. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês, assim, possam, assim, aproveitar bastante. Agora nós vamos passar a palavra para Fran e para Clarice. Oi, gente, boa noite, tá pra gente? Entrega como mortificação pra Deus, é só e-mail e hora aqui derretendo nesse calor. Né? Então, gente, sejam bem-vindos a todo mundo, né? A nossa formação, a nossa comunidade. Vocês apresentaram a comunidade para eles? Na formação passada. Né? Então, como a Duda falou, nós pertencemos a uma comunidade criança e essa é a nossa casa, a segunda casa que Deus permitiu que a gente tivesse. A primeira casa que a comunidade teve era bem pequenininha, do lado da casa dos padres, lá do santuário, e já tem acho que um ano e pouco que Deus nos presenteou com essa daqui, que tem muito espaço, né? E a gente queria apresentar para vocês, depois que a gente acabasse aqui, para vocês conhecerem. Porque essa comunidade também é de vocês, essa casa também agora é de vocês. Todas as paredes que foram pintadas, tudo, o chão que é limpo foi feito por nós, servos, né? Eu lembro que no dia que a gente alugou aqui, a gente fez um mutirão, literalmente, e pintou. Semana passada nós pintamos os pisos, o chão aqui que está pintado, foi servos que vieram. E isso também é de vocês, é uma missão de vocês cuidar da nossa casa. Hoje a nossa casa tem mais salas. Nós estamos no projeto para construir, terminar essa reforma dessas duas, que depois eu vou mostrar para vocês. Tem uma pequena capela que foi feita, que antes não tinha. Hoje está tendo 3 reuniões, né? Está tendo a reunião de núcleo com os nossos contadores, está tendo aula de canto ali, que vocês já perceberam. Nós estamos aqui. Durante a semana tem a secretária no período da tarde aqui atendendo. Nós temos uma biblioteca, viu? Com livros, onde, se vocês quiserem, tiverem interesse, pode estar ligando aqui na casa da comunidade. Vai qual livro que tem? Aí vocês vêm, pegam o nome, anotam e depois que terminar de ler, devolve. Então, tudo isso e outros projetos é para todos nós.
E a gente quer apresentar para vocês porque vocês também vão fazer parte dessa obra. Tudo que nós temos aqui foi Deus que deu. Tudo foi doação, as cadeiras que vocês estão citando, o ar-condicionado que, se Deus quiser, logo vai chegar aqui também, é tudo pela providência de Deus. Deus providenciou tudo, toda essa casa, toda essa estrutura para nossa evangelização. Então sejam muito bem-vindos, viu? Cuide com muito amor, porque é nosso. É a nossa casa, é a nossa comunidade, é o nosso servir. E é aqui que a gente vai caminhando rumo ao céu cada dia mais. Amém? Amém. Aí vocês se encerram, que aí a gente vai fazer um tour para vocês também conhecerem rapidinho. Sabendo, nós temos a sala aqui do lado, é onde a MJ quarta, as coisas dele, de retiro de carnaval, cintura. É tudo aqui para vocês também saberem o que a casa oferece. A gente, a Fran falou sobre a gente utilizar a casa da comunidade. Queria fazer um convite para vocês, que veio aqui no meu coração. Em 15 dias, no sábado, a gente está fazendo um estudo mais aprofundado, baseado no Brasil Paralelo. Quem quiser participar, tá? Estão todos convidados. Então a gente reuniu nesse sábado, né? Passando o sábado que tem isso. Aí esse grupo de estudos é à tarde. E nós temos um grupo de estudos que é de manhã, que eu e o Renato participamos, né? Que é de manhã no sábado. E nós estudamos sobre progresso espiritual. Ou seja, estudo é o que não falta. Morada sobre Santa Teresa. Então, se vocês quiserem complementar o estudo de vocês da formação, vocês podem também estar no grupo de estudos. Quem quiser pode falar comigo no privado depois, tá bom? E quem não veio, infelizmente, não vai conhecer a casa da comunidade, vai ficar pra depois, tá bom? Então, fiquem com Deus e a gente vai terminar a formação, então. Então, Santo Anjo do Senhor, Deus zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre rege, me guarde, me governe, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com Deus.